Outubro é um mês de alerta e conscientização para um assunto que atinge milhares de brasileiros. O mês de outubro comemora-se o Dia Internacional da Consciência da Gagueira e o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E sobre o tema gagueira, eu converso com a doutora Fernanda de Souza Lima, que é fonoaudióloga. Um assunto classificado por alguns como engraçado, porém quem vive a realidade e vive os desafios e dramas enfrentados constantemente sabe que é uma realidade que não tem graça nenhuma. Doutora Fernanda, é um prazer em recebê-la conosco. Rádio Difusora FM, bom dia. Bom dia, tudo bem? Fala conosco um pouquinho sobre a gagueira. Então, a gagueira, primeira coisa que a gente precisa se desmistificar, né, é que a gagueira, na verdade, ela é uma dificuldade, né, na fala, é uma disfluência de fala. Quando a gente fala de gagueira, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que é uma fala fluente e o que é uma fala disfluente. Uma fala fluente é uma fala leve, tranquila, que não tem nenhuma interrupção. Já uma fala disfluente é uma fala que tem aí os prolongamentos das palavras, as dificuldades, que seria a questão da gagueira, né? Quem é gago apresenta várias disfluências na fala, né? Então, a gagueira, ela é considerada na fonoaudiologia uma disfluência de fala, uma dificuldade nessa fala. E ela também é subdividida, né, em alguns, vamos dizer assim, alguns tipos. Tem a gagueira do desenvolvimento, que é aquela gagueira, geralmente acomete as crianças. Às vezes alguns pais podem falar assim, né, meu filho gaguejou um pouco quando era pequeno, depois passou, né? Essa é a gagueira do desenvolvimento. E aí tem também a gagueira que ela é causada, na verdade, o nome é taquifemia e taquilalia, né? Que é quando a fala é muito acelerada, em vez de ser a fala atrasada, com os bloqueios e repetições, não, é uma fala que é acelerada demais. A pessoa fala tão rápido que ela acaba se perdendo, né? E também tem a causa, né, um tipo de gagueira que é causada por problemas neurológicos, que é quando a pessoa tem um AVC, ou às vezes sofre um acidente, bate a cabeça, afeta alguma área do cérebro, né? A gagueira, na verdade, ela é uma dificuldade na programação da fala, né? Então, é assim, é uma questão de cérebro, né? O cérebro ali tem alguma pecinha que não funcionou muito legal e aí acabou atrapalhando todo esse processo que é o da fala fluente, né? Doutora, existe tratamento para a gagueira? Existe sim o tratamento e é, na verdade, o mais indicado, né? O tratamento para gagueira, ele é realizado pelo fonoaudiólogo e atualmente, assim, também com uma ajuda de um psicólogo, né? Porque muitas vezes essa pessoa, essa criança ou até mesmo esse adulto, ele vai sofrer o impacto, né, dos julgamentos da sociedade, porque querendo ou não, muitas vezes ele fica com medo de estar falando e falar, né, por conta desse probleminha dele, da gagueira. O tratamento, ele envolve exercícios e diminuições dessas disfluências. Então, o exercício, ele vai buscar o quê? Ele ter técnicas e treinar essa fala dele, para que quando ele for falar, ele possa falar um pouquinho mais devagar, com um pouco mais de melodia e ritmo nessa fala, né? É uma questão, assim, de treinamento, é uma terapia que é um treinamento de fala, para que essa fala possa ficar melhor possível e não acontecer tantos episódios de gagueira, porque todo mundo pode gaguejar uma hora ou outra, ninguém é 100% fluente, né? A qualquer momento, eu mesmo posso aqui, né, hesitar e falar, eu fui em tal, eu ia lá em tal lugar, né? Então eu fui disfluente. Não quer dizer que eu tive uma gagueira, né? Mas eu tive uma ruptura nessa fala. Já quando é assim, a gagueira mesmo, um caso um pouco mais firme, diagnosticado, né? Vai haver prolongamento de palavras. Quando ele vai falar a casa é azul, né? Então, a diferença da gagueira e da fluência, né? Que é essa desmistificação dos termos, é essa. Quem é gago tem mais disfluências do que fluências, né? E o tratamento disso envolve esse aconselhamento, a melhora e o treino para adequar melhor essa fala.
A gagueira é um distúrbio da comunicação. Existe cura para esse distúrbio? Não existe cura, né? Existe tratamento. Como a gente veio falando um pouquinho, né? A cura é uma coisa que, vamos dizer assim, é um mito. Porque o tratamento, ele é, como se diz, vamos dizer que ele é um treino, né? É igual a academia, a gente tem que fazer sempre para poder ter resultados. Então, a gagueira não tem cura, tem o tratamento. Muita gente fala que pode ter remédio ou aparelhos, né? Existem sim alguns estudos aí, mas nada é efetivo. Porque afinal, quem tem gagueira pode tomar o quê? Um remédio para poder se acalmar um pouquinho mais. Só que não é um remédio assim para a gagueira, né? E como é uma questão de alterações, né, nos nervos lá do cérebro, tem alguns aparelhos que pode dar uma atrasada nessa fala para que quando você for falar não fique tão desfluente. Porém, isso são estudos e não estão muito evidenciados ainda, né? O que a gente sabe é que o tratamento é o caminho certo. Doutora, existe alguma estimativa ou pesquisas que mostram quantos brasileiros sofrem com esse distúrbio da comunicação denominado gagueira? Existe sim. De acordo com o Instituto Brasileiro de Fluência, né, são cerca de 2 milhões de pessoas, né, que apresentam a gagueira diagnosticada e alguns outros aí que estão naquela gagueira que eu comentei, né, gagueira do desenvolvimento, ou então aquela gagueira que foi devido a um acidente, depois a pessoa fez o tratamento e ela, como se diz, quase deixou de existir, né? Com o tratamento pode acontecer isso. Muitas pessoas falam, eu fiz o tratamento e agora eu tô bem, né? Tranquila. Porque quando a gente tá sofrendo aqui alguma coisa, tá ansioso, ou vai ter um evento muito importante, a gente fica um pouco mais agitado e tende a falar mais acelerado, né? Então, é uma questão assim, normal. Às vezes vem um pouquinho, às vezes dá uma estabilizada. O que não pode é desistir do tratamento. Uma pergunta que sempre fazem para nós e nós vamos retransmitir essa pergunta a você. A gagueira é hereditário? Sim, ela é hereditária, né? Não é somente, na verdade, não existe uma causa específica para essa gagueira, né? Não tem multifatores, vamos dizer assim. Pode ter o fator lá hereditário, sim, que é comprovado. Existem genes de pessoas, né, que apresentam gagueira, elas têm esses genes e eles são passados, né, pela família. Então, um grande alerta aí para os pais é, se o marido, né, tem a gagueira, um avô tem a gagueira, já coloca aí um ponto, né, de interrogação, vamos levar para fazer uma avaliação, que é uma coisa interessante. Outra coisa também é a gagueira comete mais homens do que mulheres. Acredita-se assim, uma estimativa que a cada 5 homens gagos, uma mulher apenas é gaga, né? É uma estimativa, de acordo com os estudos, que sempre acontecia isso. Sempre tinha mais homens do que mulheres, né? Então, é outro ponto de se ter um alerta aí. Um outro alerta também interessante é os movimentos motores, né? Os tiques, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa tá falando e ela entorta um pouco o olho ou faz alguma coisa. É um tique também associado à fala, né? Um tique que a gente pode ficar, atento aí. Mas a gagueira, sim, ela tem uma questão hereditária e outra comprovação, né? Além da hereditariedade, são os acidentes, os AVCs ou acidentes mesmo de trânsito, que você possa ter batido a cabeça numa área que é responsável pela programação motora da fala, né? Ela também são as duas únicas certezas sobre a gagueira, né? Hereditariedade e acidentes por algum motivo que afeta o cérebro. Como identificar a gagueira? A identificação da gagueira, né, ela pode ser feita, realizada, na verdade, pelo fonoaudiólogo. Porém, os pais, quem fica próximo, os professores, eles são os primeiros a enxergarem, né? Porque convive ali, repara que às vezes, como vamos dizer que começa na infância, né, essa gagueira. E é realizado, quando você procura o especialista, né, o fonoaudiólogo, uma avaliação da fluência dessa criança ou desse adulto, né? Muitas vezes o adulto não teve a oportunidade de realizar, né, esse tratamento e ele vai procurar quando ele tem uma melhor condição ali. E aí vai ser realizado, tanto no adulto quanto na criança,
a avaliação da fluência da fala, vai ser avaliado se ele tem esses movimentos motores associados, como é que ele está realizando essa fala, se ele tem mais disfluências ou fluências para poder ser tratada. Cada uma desses casos, né, a repetição de sílaba, a repetição de palavras, vai ser usado uma terapia, uma técnica diferente, para que ele possa melhorar e evoluir cada vez mais, até ficar com uma fluência de fala bem legal. Doutora Fernanda, para nós finalizarmos a nossa entrevista de hoje, é possível que as pessoas que sofram com esse distúrbio da comunicação consigam levar uma vida normal, sem muitos obstáculos? E os familiares, como lidar melhor com quem tem esse distúrbio da comunicação chamado gagueira? É uma coisa assim, todo mundo pode viver tranquilo, gente, tem lugar para todo mundo, né? A gagueira, ela só faz você ser um pouco mais, vamos dizer assim, importante, né? Você vai lá, vai fazer o seu tratamento tranquilo, porque a gagueira, gente, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Você vai lá, faz a sua terapia, faz seus exercícios em casa, que vai ficar tudo show de bola. Você vai conseguir ter uma vida tranquila. Nos momentos que você tiver um pouquinho nervoso, respira fundo e comece de novo, né? Não prenda-se ali naquela, né? Como se diz, você fechou ali a sua portinha só porque você tá com medo de se expressar? Não, vamos lá, vamos procurar um fonoaudiólogo, fazer esse tratamento legal. E uma dica para as famílias, né? É sempre respeitar o momento, né, do seu filho, dê atenção para ele, não deixa, por exemplo, ele vai falar, mãe, você já completou a fala dele? Não completa, deixa ele falar, né, dá o tempo dele, ouve o que ele quer dizer, porque muitas vezes eles estão querendo falar tantas novidades que está acontecendo, né, que eles acabam se atropelando. Então, conversa mais com seu filho, respeita o tempo dele, né, um tempo de fala, porque nessa vida corrida a gente sabe que a gente já quer correr tudo, já adivinha o que ele falou. E outra coisa que é o mais prejudicial, né, quando você chega assim e fala pra pessoa que tá gaguejando, né, calma, quando você falou calma, ele já vai ficar ali, né, mais tenso ainda. Então, ouve o que ele tá dizendo, mesmo que ele tá ali devagarzinho, né, um pouquinho atropelando as palavras, mas deixa ele falar o que ele precisa falar. E uma outra dica que eu deixo para os pais é esse alerta, né? Hereditariedade na família, questão de ser, né, do sexo masculino, quando você tem esses movimentos associados. É uma das coisas que, se você já percebeu que seu filho está ali num processo já, que ele tem esses níveis, né, de alerta acentuados, é legal realizar uma avaliação com o fonoaudiólogo e lembrar que a gagueira tem tratamento. Doutora Fernanda, existem algumas campanhas que visam prevenir ou visam informar ainda mais a sociedade sobre a gagueira, que é o distúrbio da comunicação? Existem, na verdade, é um tema, né, que está presente em no Brasil, está presente em uma realidade grande, porém está deixando um pouco, né? Você pode ver, é difícil a gente encontrar pessoas fazendo essas ações de divulgação do tema, né? Mas existe sim, temos sites, né, na internet sobre a fluência, tem o Instituto da Fluência, tem o Abra Gagueira, né, que é um site também que tem muitas dicas, muitas coisas para você conhecer sobre a causa, o tratamento, mas é um tema que a gente precisa dar mais amplitude para ele, né? Doutora Fernanda, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui conosco na Rádio Difusora FM, parabenizar pelo belíssimo trabalho e obrigado mais uma vez por externar um assunto aos nossos ouvintes e telespectadores tão importante que é a respeito da gagueira, que eu aprendi hoje, que chama-se distúrbio da comunicação.
É isso mesmo, né? A gente costuma falar gagueira, aí a gente se arremete a um tema, né? Até mesmo de desenhos, tem o gaguinho, né? No desenho, o gago, é uma palavra assim que às vezes a pessoa fica já, né, meio represa ali. Então, agora, né, uma nova atualização, depende do autor, mas geralmente se usa-se, né, um distúrbio da comunicação, onde você consegue se comunicar, porém você tem disfluências na fala. Doutora, mais uma vez, muito obrigado em nos atender. Eu que agradeço, viu? Um abraço. Conversamos com a fonoaudióloga, doutora Fernanda de Souza Lima, ela que falou conosco sobre um assunto muito importante, a gagueira, que é conhecida como o distúrbio da comunicação. Samuel Leite, Rádio Difusora 91,3, a rádio que você vê.